Oi, mamães, sejam muito bem-vindas. Se você está aqui hoje, muito provavelmente existe uma preocupação no seu coração, que talvez outras pessoas não enxerguem com a profundidade que você enxerga. Porque quem vê de fora muitas vezes fala assim: ah, relaxa, isso é frescura. Ah, quando ele crescer, ele come. Ah, isso é só uma fase. Ah, a hora da refeição, a fome vence. Mas quem vive isso dentro de casa sabe que não é simples assim. Quem vive isso sabe o que é preparar uma refeição com carinho e ver a criança rejeitar. Sabe o que é atenção antes de sentar à mesa. Sabe o que é o medo do filho estar comendo cada vez menos variedade. Sabe o que é sentir culpa. Sabe o que é sentir dúvida. E sabe, principalmente, o que é ouvir a opinião de todo mundo enquanto o problema continua ali, todos os dias dentro de casa. Então, antes de qualquer coisa, eu quero te dizer, você está no lugar certo, porque hoje nós vamos ter uma conversa muito séria, muito prática e muito importante sobre seletividade alimentar. Uma conversa para abrir os olhos, uma conversa para te trazer clareza e uma conversa para te mostrar que quando o assunto é recusa alimentar, esperar simplesmente o tempo passar não é estratégia. E é exatamente o tema da nossa aula de hoje. O tempo não resolve a recusa alimentar do seu filho. Para quem ainda não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou Jaqueline Mendes, nutricionista especialista em nutrição infantil e com ênfase em seletividade alimentar. O meu trabalho é ajudar mães a ensinarem os seus filhos a comerem alimentos saudáveis sem estresse, de uma forma prática, acolhedora e possível de aplicar na vida real. Sem fantasia, sem culpa, sem pressão exagerada e sem aquela ideia de que basta insistir, forçar ou esperar. Eu trabalho justamente com mães que estão cansadas de viver a alimentação como um campo de batalha e querem transformar este momento em algo leve, mais tranquilo e mais nutritivo. E essa aula de hoje faz parte de um momento muito importante. Ela é uma aula de aquecimento para o meu evento gratuito. E o que isso significa? Significa que essa não é uma aula solta. Ela foi pensada para te preparar para um evento maior, mais profundo e mais estruturado, onde eu vou te mostrar com clareza o caminho para ajudar o seu filho a comer melhor. O aquecimento serve para três coisas principais. Primeiro, para te dar clareza, porque muitas mães estão tentando resolver a seletividade alimentar sem entender de verdade o que está acontecendo. Segundo, para quebrar crenças e obstáculos, porque existem ideias que parecem inofensivas, mas travam muito o processo. E uma das mais perigosas é justamente essa. Ah, é só uma fase, vai passar. E o terceiro, para te preparar para aproveitar muito melhor o evento principal. Porque quando você chega no evento, já entendendo a raiz do problema, você consegue absorver o conteúdo num outro nível. Nos próximos dias, nós vamos ter um evento, Jornada Seu Filho Comendo de Tudo. Um evento 100% online e gratuito, criado para ensinar mães a ajudarem seus filhos a comerem alimentos saudáveis sem estresse. E durante esse evento, eu vou te mostrar na primeira aula os 5 erros silenciosos que fazem seu filho rejeitar alimentos. Na segunda aula, os 3 pilares que fazem uma criança comer alimento saudável sendo seletiva. E na terceira aula, o passo a passo para ensinar seu filho a comer de tudo e saudável sem estresse. E na quarta aula, vou te mostrar na prática meu planejamento e organização alimentar, que eu uso com a minha filha, que você também poderá aplicar aí na sua casa. Ou seja, nós não vamos ficar só no o que não fazer, nós vamos também falar sobre o que realmente funciona. Então, se você ainda não fez sua inscrição no evento principal, esse é o momento. Se inscreve! Vou deixar o link aqui abaixo dessa aula, clique e garanta a sua vaga. E entra também no grupo de WhatsApp, porque é no grupo que você recebe os avisos, os lembretes e acompanha tudo mais de perto. Faz isso agora, se você ainda não fez, porque essa aula vai te trazer clareza,
O evento principal vai te entregar estrutura. E hoje eu quero te mostrar uma verdade que talvez ninguém tenha te explicado com essa clareza. O tempo sozinho não resolve a recusa alimentar do seu filho. O tempo até passa. A criança pode crescer, a rotina pode mudar, mas se a base do problema não for trabalhada, o que passa não é a seletividade. O que passa é a oportunidade de intervir cedo, do jeito certo, com menos desgaste. E eu quero desenvolver isso com você hoje, de forma didática. E eu vou te mostrar o que realmente está por trás dessa recusa alimentar, porque esperar pode piorar o cenário. E o que uma mãe precisa começar a fazer para mudar esse processo de forma inteligente. Então fica comigo até o final, porque essa aula foi pensada para te dar visão, direção e coragem. Agora que você já entendeu por que essa conversa é tão importante, eu quero começar pelo ponto mais essencial. Entender o que de fato está acontecendo quando uma criança recusa alimentos. E se esse tema faz sentido para você, comenta aqui, eu preciso entender isso. E vamos lá? Vamos entender uma coisa muito importante, agora já no início. O que é recusa alimentar? Quando eu te digo que o tempo não resolve a recusa alimentar, eu não estou dizendo que toda criança que seleciona um pouco o que come tem um problema grave. Não é isso. Existe uma diferença entre fases naturais do desenvolvimento e um padrão de recusa alimentar que vai se consolidando. É esperado que em algumas fases a criança demonstre mais cautela com alimentos novos. Isso pode acontecer. O apetite também pode oscilar. O interesse pelos alimentos muda. O comportamento muda. Mas uma coisa é uma oscilação esperada do desenvolvimento. Outra coisa é a criança entrar num padrão cada vez mais rígido, cada vez mais restrito, cada vez mais previsível, em que ela aceita sempre as mesmas coisas. Recusa grupos alimentares inteiros, evita experimentar, rejeita pela aparência, pela cor, pelo cheiro, pela textura, e a refeição começa a virar um lugar de tensão. E é aqui um ponto muito importante. Na seletividade alimentar, muitas vezes a mãe olha só para o prato, mas o problema não está só no prato. O problema está no conjunto, está na relação da criança com o alimento, está na experiência sensorial, está no histórico de pressão, está na ansiedade que se criou ao redor da refeição, está nas tentativas frustradas, está no medo da criança, está na exaustão da mãe. Então, quando alguém diz, é só dar um tempo, essa pessoa está simplificando um processo que é muito mais complexo. Porque recusa alimentar não é só sobre o que a criança come, é também sobre como ela percebe o alimento, como ela reage à refeição, como ela aprendeu a se proteger daquilo que gera desconforto e como a família passou a se comportar ao redor disso. Pensa comigo numa analogia bem simples. Imagina que o seu filho começou a ter medo de água. Aí alguém vira para você e diz: calma, deixa o tempo passar. Agora eu te pergunto, se toda vez que ele se aproxima da água, ele sente medo, se afasta, chora, evita, e ninguém trabalha essa reação, o que tende a acontecer? Porque quanto mais esse padrão se consolida, mais a família vai se adaptando ao problema sem perceber. A mãe começa a cozinhar separado. A casa começa a girar em torno de 2 ou 3 alimentos aceitos. As saídas ficam mais difíceis e as refeições em família perdem leveza. A ansiedade aumenta. A criança aprende que ela pode se manter naquele repertório restrito. E aos poucos, aquilo que parecia temporário começa a virar o normal da casa. E aqui está uma virada de chave muito importante. O problema nem sempre é o hoje. Muitas vezes o maior problema é o que está sendo construído silenciosamente. Porque hoje pode ser que ele não come legumes. Depois pode virar, ele não aceita nada com textura diferente. Depois ele não senta bem à mesa. Depois ele já vai nervoso para a refeição. Depois a família inteira evita confronto e serve sempre as mesmas coisas. Percebe?
Não é só sobre o alimento recusado, é sobre o padrão que está se fortalecendo. Quando uma mãe entende isso cedo, ela para de perder tempo com estratégias aleatórias e agir cedo traz muitos benefícios. Primeiro, porque você evita que a seletividade alimentar fique mais rígida. Segundo, porque você reduz o desgaste emocional da família. E terceiro, porque você protege a reação da criança com a comida. Isso é muito importante. Porque o objetivo não é simplesmente fazer a criança engolir algo. O objetivo é construir aprendizagem alimentar. É fazer a criança se aproximar, tolerar, explorar, conhecer e ganhar segurança e, com o tempo, ampliar o repertório. Além disso, quando você age cedo e da forma correta, você diminui muito a chance de transformar cada refeição numa disputa de poder. E quando a reação vira disputa, todo mundo perde. A mãe perde energia, a criança perde segurança e o alimento deixa de ser um campo de descoberta para virar um campo de defesa. Tá, Jaque, então o que eu faço? A primeira coisa é entender que você não vai vencer a seletividade alimentar no grito, na barganha ou na pressa. Você não precisa entrar numa guerra. Você precisa construir um processo. E esse processo, ele começa com uma mudança de mentalidade. Pare de esperar o tempo resolver e comece a observar padrões. Observe. O que o seu filho aceita? O que ele recusa? Em que contexto ele aceita melhor? Quais texturas geram mais resistência? Quais horários são mais difíceis? Como ele reage quando existe pressão? Como a família reage à recusa? Porque quando você observa padrão, você sai do achismo. E quando você sai do achismo, você começa a agir com inteligência. A segunda coisa é parar de focar só no momento em que o alimento entra na boca. Isso é muito importante. Muitas mães tentam resolver a seletividade exatamente no ponto final do processo. Come, prova, só uma mordida, engole, não sai da mesa sem comer. Só que a aceitação não começa na mordida, ela começa muito antes. Ela começa na exposição, na familiaridade, na previsibilidade, na segurança e na ausência de pressão excessiva, na repetição estratégica, na forma como a criança vê, toca, cheira e convive com aquele alimento. A aprendizagem alimentar é construída em etapas. E quando a mãe entende isso, ela para de achar que toda refeição precisa terminar com a vitória imediata. E terceiro ponto, você precisa diferenciar oferecer de forçar. Oferecer é colocar a criança em contato, é apresentar, é incluir o alimento no ambiente, é criar oportunidade. Forçar é transformar a refeição em ameaça, pressão ou confronto. E de forma geral, pressão excessiva tende a piorar a relação da criança com o alimento, porque a criança não aprende segurança quando ela está em estado de defesa. Ela aprende defesa. Então veja isso aqui como muda tudo. Em vez de pensar, como eu faço meu filho comer isso hoje? A pergunta passa a ser, como eu aumento a familiaridade e a segurança dele com esse alimento ao longo do tempo? Isso é muito mais inteligente, é muito mais consistente e muito mais eficaz. Vou te dar um exemplo prático. Imagina uma criança que só come arroz, macarrão, pão, batata e alguns alimentos mais previsíveis. E a mãe quer que ela coma brócolis. Muitas vezes o que acontece? A mãe cozinha o brócolis, coloca no prato e fala: hoje você vai comer. A criança trava, vira o rosto, chora, nega e a mãe insiste. A refeição pesa. No fim, ninguém come em paz. E por que eu estou te dizendo isso com tanta firmeza? Porque o que a gente sabe é que de forma consistente sobre comportamento alimentar infantil é que as crianças aprendem a comer também por exposição, por repetição,
segurança, modelagem em ambiente. Ou seja, não é só fome, não é só vontade, não é só idade, não é só, quando crescer melhora. Existe aprendizagem. A criança observa, a criança associa, a criança memoriza experiências e a criança responde ao clima emocional de toda a refeição. Se ela associa alimento novo com tensão, o corpo dela entra em alerta. Se ela associa a refeição com briga, a refeição perde segurança. Se ela percebe que sempre pode se manter nos mesmos alimentos e sem nenhuma construção gradual, o repertório não amplia. Por isso eu repito, o tempo sozinho não ensina uma criança a comer melhor. O que ensina é a combinação entre tempo e estratégia. É como uma criança que precisa aprender a ler. Se você não colocaria um livro na frente dela e diria: bom, agora é só esperar os anos passarem que uma hora ela lê. Não! Existe um processo, existe ensino, existe construção, existe método, existe repetição e existe acompanhamento. Na alimentação é a mesma coisa. Se existe dificuldade, você não terceiriza isso para o calendário. Você aprende o caminho. Talvez, ouvindo isso, você esteja pensando exatamente o que muitas mães pensam. Se você sente que a refeição virou um momento de tensão na sua casa, comenta, acontece aqui. Agora, mesmo com tudo isso que eu te falei, pode ser que você esteja pensando assim: Jaqueline, eu entendo, mas eu acho que no caso do meu filho é só uma fase. Eu mesma já fui uma criança difícil para comer, depois melhorei. Talvez eu esteja preocupada demais. Talvez, se eu relaxar mais, ele melhora sozinho. Talvez o tempo resolva. Talvez eu esteja criando um problema maior do que realmente é. E eu quero trazer essa objeção de forma muito honesta, porque ela é real. Talvez você esteja cansada, talvez você esteja tentando se acalmar, talvez você queira acreditar que não precise fazer nada agora. Talvez uma parte sua esteja buscando alívio, porque no fundo, pensar que vai passar sozinho dá uma sensação de descanso. É como se você dissesse: então eu não preciso encarar isso agora. Então eu não preciso mexer nisso. Então eu não preciso aprender nada novo. Então eu posso só esperar. E eu entendo porque essa ideia ela te seduz. Mas seduzir não significa ser verdade. Se você já pensou isso, eu quero te contar uma coisa com toda sinceridade. É normal pensar assim, principalmente quando você já tentou várias coisas e nada parece funcionar. Principalmente quando cada pessoa te dá um palpite diferente. Principalmente quando você não quer virar uma mãe paranoica. Principalmente quando você está emocionalmente cansada. Muitas mães chegam até mim nesse lugar, um lugar de dúvida, porque elas querem olhar para o filho e pensam: será que eu espero? Será que eu intervenho? Será que eu estou exagerando? Será que eu estou falhando? E será que é culpa minha? Será que eu já deveria ter resolvido isso? Será que ainda dá tempo? E eu quero que você respire fundo agora. E entenda uma coisa: você não está errada por estar preocupada. Na verdade, muitas vezes essa preocupação é justamente o sinal de que você percebeu antes que o problema crescesse mais. Isso não é exagero, isso é atenção. Também quero te dizer outra coisa muito importante. O objetivo aqui não é te culpar por nada, não é olhar para trás e dizer: você fez tudo errado. Não! O objetivo é olhar para frente e dizer: agora que eu entendi melhor, eu posso conduzir melhor. E essa aula não é para aumentar o seu peso emocional, é para tirar o peso das suas costas. Porque quando a mãe entende o processo, ela deixa de agir só no desespero e começa a agir com direção. Agora eu quero te mostrar de forma bem racional. Porque a ideia de que é só uma fase muitas vezes não se sustenta. Vamos pensar com lógica? Se fosse só o tempo que resolvesse,
Então, bastaria esperar. E a maioria dos casos evoluiria naturalmente para uma alimentação mais ampla, mais tranquila e mais saudável. Mas o que acontece na prática em muitos lares, o que é? A criança cresce e continua comendo muito pouco variado. Continua rejeitando alimentos. Continua entrando em tensão nas refeições. Continua presa a poucos itens e a família continua refém disso. Então, o primeiro ponto é lógico. Se algo está se repetindo de forma consistente, não é prudente tratar isso como algo que vai desaparecer por mágica. Segundo ponto, toda habilidade que depende de aprendizagem precisa de contexto favorável para se desenvolver. A criança aprende a dormir melhor com rotina, aprende a linguagem com interação, aprende comportamento com repetição e aprende autonomia com oportunidade. E por que seria diferente com a alimentação? Se a criança tem dificuldade alimentar, ela precisa de condições adequadas para avançar. E terceiro ponto, quando um comportamento gera alívio imediato, ele tende a se repetir. Isso é muito importante. Se a criança recusa, se afasta do desconforto e volta para os alimentos seguros, o cérebro entende, isso me protege. Se ninguém trabalha essa dinâmica, o comportamento é reforçado, não enfraquecido. E quarto ponto, a família também entra no ciclo de reforço. A mãe, para evitar o choro, o estresse ou a culpa, oferece o que a criança aceita. E num nível humano, isso é compreensível. Só que sem perceber, ela vai estar estreitando cada vez mais as experiências alimentares da criança. Então, olha a lógica do ciclo. A criança recusa, a refeição fica tensa, a mãe quer resolver rápido, oferece o seguro. A criança aceita o seguro e todo mundo sente alívio momentâneo. O repertório não amplia e no dia a dia o ciclo recomeça. Percebe que o tempo sozinho não quebra isso? Porque existe um mecanismo funcionando e mecanismo não se quebra com espera, só se quebra com intervenção certa. Quinto ponto, quanto mais um tempo padrão se repete, mais familiar ele fica. E o familiar, mesmo quando não é ideal, ele tende a se manter. Isso vale para hábitos em geral, vale para a rotina, vale para o comportamento e vale para a alimentação. Então não se trata de dramatizar, se trata de entender causalidade. Se existe repetição sem correção de rota, existe fortalecimento do padrão. E é por isso que o caminho correto não é pânico, mas também não é passividade. O caminho correto é observar cedo, entender cedo e agir com método. E mamãe, está fazendo sentido para você? Pensa um pouco. Agora, isso está acontecendo aí na sua casa? Agora eu quero sustentar isso também com evidências do que acontece na vida real. Quando eu acompanho mães e crianças nesse processo, existe um padrão muito claro. A melhora acontece quando a família para de atuar só na urgência e começa a construir uma estratégia. Não é quando a mãe força mais, não é quando ela perde a paciência, não é quando ela desiste, não é quando ela apenas espera. É quando ela entende o processo e muda a condução. Na prática, o que eu vejo? Eu vejo mamães passarem meses, às vezes anos, ouvindo que era só fase. E quando ouviram isso, o repertório da criança foi ficando menor. A tensão foi aumentando e a casa foi organizando-se em torno das dificuldades. E eu também vejo o contrário. Eu vejo mães que, quando entendem cedo os erros silenciosos e começam a aplicar os pilares corretos, conseguem transformar a dinâmica da refeição de forma mais leve e consistente. Isso faz todo sentido também à luz do que se sabe sobre o desenvolvimento infantil. A literatura sobre o comportamento alimentar infantil mostra que crianças se beneficiam de exposição repetida aos alimentos. A pressão excessiva costuma piorar a aceitação.
O ambiente emocional da refeição influencia a resposta da criança. A modelagem importa, ou seja, a criança aprende observando e a familiaridade reduz a resistência. Então, quando eu digo que o tempo não resolve sozinho, eu não estou te dando uma opinião vazia. Eu estou te dando uma literatura coerente entre prática e o que se observa de forma consistente na área. Agora, deixa eu te mostrar isso de forma mais humana. Imagina uma mãe dizer: o meu filho só come meia dúzia de coisas, mas todo mundo fala para eu esperar. E ela espera. Passam meses, nada muda, pelo contrário, a criança vai ficando cada vez mais resistente. E a mãe mais insegura. E a refeição mais desgastante. Agora imagina essa mãe aprendendo o que não fazer, como parar de reforçar a recusa sem perceber, como expor o filho aos alimentos de forma mais inteligente, como reduzir tensão, como construir segurança, como ampliar repertório sem transformar tudo em batalha. Você percebe a diferença de caminho? Uma estrada é esperança sem método, a outra é esperança com direção. E é por isso que eu quero muito que você esteja no evento online na semana que vem, porque lá eu vou me aprofundar com você exatamente os erros, os pilares e o passo a passo que sustentam essa mudança na prática. Então, depois de tudo isso, eu quero fechar essa aula deixando uma visão muito clara do que você leva daqui. E se eu pudesse resumir a aula de hoje em uma frase, essa frase seria: o tempo pode passar sozinho, mas a melhora da recusa alimentar precisa de direção. Hoje você entendeu que recusa alimentar não é só birra, nem só teimosia. Esperar sem estratégia pode fortalecer o padrão. A aceitação alimentar é um processo de aprendizagem e pressão excessiva costuma piorar. E a mãe não precisa agir no improviso, ela precisa de método. Essa é a principal virada de chave de hoje. E exatamente por isso que eu vou te fazer um convite muito claro. Participe do evento Jornada Seu Filho Comendo de Tudo. Esse evento ele foi pensado para mães que não querem mais viver reféns de tensão na hora da alimentação com seus filhos. Mães que querem entender como profundidade e com aplicação prática como ajudar uma criança seletiva a comer melhor sem estresse. Durante o evento, eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber para ensinar o seu filho a comer alimentos saudáveis sem estresse aí na sua casa. E percebe como essa aula de hoje foi só a porta de entrada? Hoje eu te ajudei a desmontar uma crença. E no evento eu vou te mostrar o caminho. Então presta atenção no que vem a seguir. Se você estiver comigo nas próximas aulas, você vai entender por que algumas atitudes bem intencionadas acabam piorando a recusa. O que uma criança seletiva precisa para começar a avançar de verdade e como construir um passo a passo uma alimentação mais saudável, mais tranquila e mais leve dentro da sua casa. Ou seja, não é contexto solto, existe uma sequência, existe uma construção e cada aula prepara para a próxima. E como esse evento acontece em datas específicas, é importante que você não deixe para depois. Às vezes a mãe pensa: depois eu vejo, depois eu entro, depois eu me organizo. Mas sinceramente, foi justamente o depois que sustentou por tempo demais a ideia de que o problema se resolveria sozinho. Dessa vez, faça diferente. Se antecipa, se posiciona, entra, participa, se coloca no ambiente certo, porque a informação certa no momento certo muda a decisão. E a decisão certa muda a rotina. Então, meu convite final para você é muito simples. Se inscreva no evento agora, se ainda não se inscreveu. E depois disso, entre no grupo do WhatsApp. Se você já está inscrita, entra no grupo. Se já está no grupo, compartilhe essa aula com uma mamãe que precisa ouvir isso. Se você conhece alguém que está sofrendo com a alimentação do filho e ainda está presa na frase: é só uma fase, manda essa aula para ela.
Porque muita mãe não precisa de mais opinião, ela precisa de direção. Obrigada, obrigada por estar aqui comigo e eu espero de verdade que essa aula tenha te dado clareza, alívio e força para olhar para essa situação com mais consciência. Nos vemos na jornada Seu Filho Comendo de Tudo. Ah, antes de sair, comenta aqui uma palavra que resume o que você sentiu nessa aula. Pode ser clareza, alívio, coragem, despertar ou direção. Eu vou ler todos os comentários pessoalmente.